Fala, rapaziada do Vascão da Gama. Bom, estamos aqui para fazer mais um vídeo, é claro, para a gente falar de Vasco. E muitas contratações, boa movimentação do Vasco no mercado. O Vasco agora vem investindo um bom dinheiro em contratações. E o Vasco, até agora, essas contratações que vem sendo feitas, vai sendo umas contratações muito boas, ao meu ponto de vista, porque são jogadores jovens e jogadores com potencial. São jogadores que têm capacidade dentro de campo para jogar um bom futebol. E também o Vasco está montando uma equipe com o apoio do seu treinador, que é o Maurício Barbieri, e vem montando essa equipe para jogar a favor dele, ou seja, uma equipe que vai se mostrar dentro de campo com a cara do seu treinador. Antes o Vasco fazia contratações de que o clube achava que tinha que contratar, então não dava pro treinador montar uma equipe tão boa assim dentro de campo e dar a sua filosofia de jogo, né? O seu estilo de jogo, e isso atrapalhava muito a equipe do Vasco. Agora o Vasco vem fazendo ótimas contratações. Essas contratações vêm sendo, como eu falei, pontuais, e acho que vai agregar muito no time do Vasco da Gama. O Vasco já apresentou o Pedro Raul, ótima contratação para mim. Já apresentou também o De Luca, também é um bom jogador. Que volte à fase que ele fez uma ótima temporada lá no Bahia, e que o Vasco está no mercado por alguns outros jogadores. É claro que tem que contratar mais, mas rapaziada, vamos lá. Eu vi depoimentos de que nessas emissoras aí de debates esportivos, cara, é impressionante como o pessoal diminui a grandeza do time do Vasco e adora falar mal do Vasco, porque eu vi os caras falando de que o Pedro Raul não é uma contratação, mediana para o Vasco, é uma contratação de que não vai, ele tava falando como se não fosse surgir tanto efeito assim, e que a SAF não é para isso, não é para aquilo, a SAF não é para longo prazo, não é para agora. Mas as contratações que o Vasco vem fazendo agora, acho que vai surtir efeito sim em pouco tempo. E o Pedro Raul, cara, ele foi o artilheiro, o vice-artilheiro, ele só perdeu pro Germancano. Ele fez uma temporada excelente num time mediano, que era o Goiás. E o cara foi o vice-artilheiro junto, só perdeu pro Cano ali, como eu falei. E como é que pode os caras falar mal a esse ponto de que como se fosse querer diminuir o jogador, o atleta? O Pedro Raul é um bom jogador, tecnicamente é bom, ótimo finalizador, ótimo cabeceador, e vai agregar muito ao Vasco. Eu não entendo como é que esses caras têm essa concepção de falar tanta besteira assim e ao vivo, porque o cara porque é o Vasco, né, cara? Então os caras adoram falar mal, e o cara da ESPN tava falando as besteiras lá. Esqueci até qual é o nome do pessoal que tava falando isso. Do jornalista que tava falando isso lá. Mas, cara, a gente assiste assim e vê que, esses caras são meio malucos. E essa contratação do Pedro Raul, do De Luca, o Vasco apresentou também o lateral esquerdo, que joga de zagueiro, que era do São Paulo, Léo. Bom jogador, tem uma média de idade razoável ainda, tem muita lenha para queimar, e eu acho que isso vai render muito dentro de campo aí. O Lucas Piton também, e são bons jogadores. Contratações, ao meu ponto de vista, pontuais até agora, que vai render sim, porque os caras estavam jogando nos seus clubes, a não ser que os caras se lesionem ou então tenham um azar tão grande que não conseguem jogar bola no Vasco da Gama. O Vasco é um time muito pesado, um time de uma camisa muito forte, muito peso, porque conta os seus grandes títulos que conquistou. Então tem uma história muito forte no futebol brasileiro e mundial. Então o Maurício Barbieri, acho que nesse ponto, comparado ao Bragantino, ele não tinha tanta cobrança
assim como ele vai ter no Vasco. Mas se der um bom elenco, um bom time na mão do cara, o cara é inteligente, ele se mostra muito que entende de futebol, é um treinador jovem sim, mas fez um ótimo trabalho no Bragantino. Essa última temporada que ele não teve um trabalho tão bom no Bragantino, ele não fez um bom trabalho porque o cara perdeu o seu principal jogador, Claudinho, perdeu alguns outros jogadores que eram titulares absolutos do Bragantino, e o RB Bragantino não repôs nenhum cara à altura do Claudinho, porque o Claudinho saiu, veio o Ior, mas o Ior é um bom jogador, é verdade, mas ele não deu o que o Claudinho rendeu no Bragantino. Então é óbvio que o aspecto do treinador vai cair, o time vai cair de produção, porque se você tem um jogador tão bom no seu time e você vender ele e você não repor à mesma altura, é claro que o time vai sentir muito e vai cair de produção sim. Então a culpa não era do Barbieri, acho ele um ótimo treinador. Tem que tem que ter treinadores. Para mim no Brasil é uma coisa muito errada. O cara contrata o cara tem 3 meses de jogo de futebol, porque não tá rendendo tanto, não tá indo tão bem, demite o cara, aí vem outro treinador. Até esse outro treinador se adaptar, complica a vida do clube. É por isso que muitos clubes passam por muitas dificuldades, porque o treinador ele não consegue implantar a sua filosofia no time, porque tem muito pouco tempo de trabalho. Isso é errado. O que o Botafogo fez com o seu treinador lá agora, eu aprovo, porque depois que fez isso, o Botafogo melhorou muito. E o Botafogo na primeira janela contratou muita gente, mas não fixou um time tão bom. Na segunda janela contratou e melhorou muito seu time, e o treinador assim evoluiu junto com a equipe. Então acho que tem que esperar mais um pouco, tem que ter um pouco de paciência para trabalhar, para o cara trabalhar. E acho ele um bom treinador. As contratações até agora para mim têm sido pontuais e sido excelentes. Pedro Raul, o De Luca, o Léo e o Piton, acho que são jogadores que vai ajudar muito o clube, mas é claro que ainda tem que contratar mais um jogador. Se o Vasco puder trazer um jogador de nome, de ponta, de primeira linha, que eu falo é um jogador mais experiente, vai ajudar muito também, vai ser muito bom pro time, mas as contratações até agora para mim têm sido pontuais. Eu acho que vai dar certo sim. O Maurício Barbieri tem se movimentado nessas contratações com a sua opinião e, é claro, junto com o Abel Braga. E eu acho que isso vai dar muito certo aí. Mas é isso aí, rapaziada. Rafael Silva aqui. Peço a vocês para vocês se inscreverem no canal, ativar o sino de notificações, deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito. Estamos com a meta de bater 2 mil inscritos aí. Peço a vocês que vocês ajudem a gente no nosso trabalho aí. Valeu? Tamo junto, Vasco.